Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje aqui nos é apresentado pelo evangelista Lucas essa belíssima cena em que os 2 cegos clamam, pedem para que ele tenha misericórdia, para que ele tenha compaixão deles. A compaixão é o constante movimento de Deus para conosco. Deus constantemente olha para nós, olha para a humanidade decaída e sente compaixão por ela. A compaixão, compadecer-se, não significa que Deus, lá nas suas entranhas, ele se contorce quando ele vê a situação do homem, a real situação do homem, e contorcendo, se colocando no lugar do homem, Deus ele sente e se sente incomodado, impelido, impulsionado a agir, a intervir, a prestar auxílio para aquele que é fraco, para aquele que está caído, para aquele que não dá conta, ou quando dá conta muito pouco de dar os passos com as próprias pernas. Ele não vem, claro, ele não vem fazer no nosso lugar aquilo que nós não podemos fazer, mas ele vem para nos dar a mão e nos levar, nos conduzir, nos fazer realizar aquilo que nós devemos. Ele vem como força da nossa fraqueza, ele vem para nos completar, ele vem para preencher as nossas partes que estão vazias, para que assim nós sejamos íntegros, sejamos mais plenos, consigamos realizar mais plenamente a vontade de Deus. Na figura desses 2 cegos está qualquer pessoa que ande, que respire, está a mim, você, todos nós estamos contemplados na figura desses 2 cegos que não veem. Só que aqui, nós acho que nós somos um pouco piores do que esses 2 cegos, porque os cegos, eles eram cegos para as coisas criadas, eram cegos para as coisas materiais, mas parece que eles tinham olhos internos muito mais claros, né? Eram cegos da vista, mas a alma, o espírito deles enxergava e foi capaz de enxergar que o Cristo, filho de Davi, era de fato o Salvador. Muitos podem se perguntar de onde veio isso, né? Como é que esses cegos sabiam, tinham certeza de que ele era o Cristo? Sabiam, tinham certeza por causa da fé. A fé, em primeiro lugar, é aquilo que Cristo quer comunicar a nós. É por meio da fé, inclusive, que eles serão curados, é por meio da fé que eles terão a vista devolvidas. E Cristo diz: faça-se conforme a vossa fé. Nosso Senhor vem para fazer nascer no nosso coração essa virtude, para que, ainda não vendo aquilo que está preparado para nós, ainda não vendo as realidades que foram criadas para nós, mesmo não vendo, possamos possuí-las. Para isso que significa a fé. Fé é crer aquilo que a gente não vê. Esses cegos não vendo nada, não viram nem o Cristo, mas eles criam, ouviram falar dele e por isso criam. Ele ainda pergunta: vocês têm certeza que eu posso realizar isso, que eu posso ter compaixão de vocês, que eu posso devolver a vista? Eles disseram: sim, Senhor. É muito significativo. Sim, Senhor, né? Não é, já atribui a Ele é o Senhor, de fato, né? Nós sim cremos quem o Senhor é. Você é o filho de Davi, aquele a quem todos nós esperamos. E por meio da fé deles, eles são curados. Quando a gente for rezar, a gente tem que, antes de pedir qualquer coisa, né? Antes de pedir saúde, vem agora a época de fim de ano, né? Em que algumas famílias, há algumas que ainda guardam essa tradição,
Então, o costume ele de fazer uma breve oração, e ali saem muitos pedidos, né? Pede-se saúde, pede prosperidade, pede sucesso, dinheiro, força, paciência. Mas quase nunca as pessoas pedem a fé. E depois vem o ano seguinte, muita coisa daquilo que se pediu não dá certo, vem as frustrações, a revolta, as pessoas depois começam até a desprezar a Deus, virar as costas para Ele, alguns ainda injustos colocam a culpa nele do fracasso, que foi o ano seguinte. Mas não entende que se ele tivesse pedido fé, por mais que não tivesse obtido sucesso, o sucesso que ele queria, por mais que ele não tivesse obtido a prosperidade que ele queria, pela fé, ele seria capaz de compreender e ver a realidade da coisa, ver a realidade e entender o porquê que ele não foi próspero como ele imaginava, porquê que ele não obteve o sucesso que ele não imaginou, porque ele não obteve a saúde que ele imaginou. O que falta muitas vezes é fé, porque é por meio da fé que a gente está aberto a colher todos os outros dons. O Espírito está aí, o Espírito está aí, ele paira, ele não cochila, ele nos assiste. A seu dispor tem lá os 7 dons do Espírito. Deus ele tem graças abundantes para nos oferecer. A sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, né, em várias e várias aparições, ela reclama que, ela diz assim, os meus filhos me pedem tantos bens materiais, sendo que eu tenho uma mão cheia de bens sobrenaturais para derramar sobre eles, mas eles quase não me pedem. E são justamente os dons sobrenaturais que nos fortalecem. São justamente esses dons sobrenaturais que nos tornam quase imunes ao mal, que nos fazem de fato vencer, que nos fazem de fato ser prósperos, que nos fazem de fato ser vitoriosos, mas ser prósperos, vitoriosos, saudáveis naquilo que importa. Ser próspero em Deus, ser vitorioso em Deus, ter a alma sã, saudável, ter os olhos da alma abertos para compreender, ver e já possuir aquelas realidades eternas. De que adianta, né? Nós temos essa vista aqui, a vista material, íntegra, intacta, sendo que tudo isso aqui é passageiro. Os olhos que veem hoje esse dia bonito que está fazendo aqui, não vão ver esse dia para sempre. Ou eu passo, ou isso que eu vejo vai passar antes de mim. Um dos dois vai passar. E no final das contas, tudo passará, tudo será dissolvido. É isso que nós meditamos agora na primeira etapa do Advento. É o fim de todas as coisas. O dia nasce, o sol fica forte ao meio-dia, à tarde ele diminui o seu calor, o céu fica laranjado, né? É até bonito de ver, mas a noite vem. A noite vem para o dia, a noite vem para nós, a noite virá para o cosmos, para o universo, para tudo aquilo que foi criado. Mas a noite não virá para uma só coisa, a noite nunca virá para a nossa alma, para o nosso espírito. A noite nunca virá para nós. Portanto, a gente tem que cultivar aquelas coisas sobre a qual não virá a noite. Nós temos que cultivar as coisas sobrenaturais. Nós temos que cultivar as coisas pelas quais nós temos acesso pelo dom da fé. Portanto, aprendamos, saibamos a pedir de Deus esse dom, a virtude da fé, para que assim, sobretudo nesse tempo do Advento, não possuindo essas realidades futuras, o céu, o paraíso, a vida eterna, a salvação, pela fé nós possamos possuí-los. Mesmo que eu não veja com esses olhos materiais, por exemplo, esse grande espetáculo que é a Santa Missa. A missa é um espetáculo, pena que ninguém nem sabe o que acontece numa missa. A gente não vê. A gente vê ali algo que é expresso, é materializado por meio de um banquete, mas a gente não consegue enxergar que ali estão os anjos, os santos de Deus, Cristo de novo entregando-se a toda a humanidade sendo remida, salva, renovada por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás sendo constantemente derrotado, aquelas almas lá que padecem no purgatório, tantas sendo resgatadas, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, quando o sacrifício da Santa Missa é oferecido, por mais que nós não vejamos isso pela fé, quando a fé está forte em nós, a gente crê e espera nessa realidade. Por mais que eu não veja o Cristo ali, nas mãos do sacerdote, né? A gente vê apenas um pedacinho de pão, uma rodelinha branca, mesmo que a gente não veja com esses olhos da carne, pela fé,
a gente vê, assente, crê e professa que aquilo ali é o Cristo, in persona, em pessoa, corpo, sangue, alma e divindade, todo inteiro presente naquele sacramento. A fé nos alimenta, a fé nos faz ver as coisas mais belas que existem para ser vistas. É a fé, por meio da fé, que virá depois a esperança e a caridade. A esperança me faz aguardar, ansioso por aquilo que a minha fé me deu como realidade. E a caridade, o amor, me faz já, desde já, amar, desejar ardentemente essas realidades futuras. Peçamos insistentemente esse dom, esse pedido. Isso eu tenho certeza, eu garanto. Isso eu garanto que Deus há de conceder. Rezem incessantemente pedindo a Deus a fé que Ele há de nos dar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio, agora e sempre. Amém.